Bom, inicialmente eu queria agradecer pelo convite de cooperar com o trabalho do Cristo nesta casa espírita tão querida, tão respeitada, e que me lembra a dona Lígia, que me convidava há muitos anos, quando ela estava entre nós, encarnada. O nosso estudo de hoje vai ser sobre o jugo leve. Escolhi esse tema em função dos momentos difíceis que a humanidade inteira está passando, né? É um momento de dor, de sofrimento, mas é também um momento de crescimento, como todo momento de sofrimento é. É aquele momento em que somos chamados a refletir sobre as nossas vidas e sobre as nossas possibilidades de crescimento, de fé em Deus, de compreensão, de aceitação, de resignação. Então, vou iniciar compartilhando com todos o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata desse tema. Então, o jugo leve está no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou colocar os créditos referentes à editora que publicou o livro. É Kardec Alain, o Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilherme Ribeiro, da terceira edição francesa, revista, corrigida e modificada pelo autor em 1866. 120ª edição, Rio de Janeiro, FEB, outubro de 2002. E como vou trabalhar também, vou citar esse livro nas telas do infinito, eu coloquei aqui o crédito. Pereira, Ivone A. Pereira, né? Ivone do Amaral Pereira, nas telas do infinito, pelos espíritos Adolfo Bezerra de Menezes e Camilo Castelo Branco. A quarta edição, Rio de Janeiro, FEB, fevereiro de 1978. Então, vamos ler o texto que está aqui, completo, e depois nós vamos fazer, ao começar, com algumas referências sobre o texto do livro Telas do Infinito, que tem muito a ver com esse tema. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Em São Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve
e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, esse é o texto. Eu vou começar recordando o texto, do livro Nas Telas do Infinito, que é muito interessante e que nos faz refletir bastante. Esse livro é de autoria dos espíritos Bezerra de Menezes e Camilo Castelo Branco. Bezerra de Menezes, ele é responsável pela primeira parte do livro, e o espírito Camilo Castelo Branco é responsável pela segunda parte do livro. Então, o texto que eu vou trabalhar, a história, melhor dizendo, não vou trabalhar o texto, a história, é de autoria do doutor Bezerra de Menezes. Esse texto é importante, eu vou apenas fazer uma síntese, mas é muito interessante que todos nós tomemos conhecimento desse texto, porque ele traz uma experiência viva do amor de Deus, muito interessante. Ele começa contando, quer dizer, a médium Ivone Pereira começa contando, fazendo um relato dos fatos ocorridos em novembro de 1928, quando ela foi advertida por sua mãe. E essa advertência que a mãe fez a ela fez com que ela julgasse a vida muito amarga, levando-a a se sentir infeliz, deserdada da sorte, e a fez chorar muito. No entanto, foram tão insignificantes aquelas causas que, ao escrever o relato, esse relato que ela faz antes do livro começar, antes da história começar, que ela estava absolutamente esquecida da grande causa, da causa do grande sofrimento que ela sentiu. E nós, muitas vezes, somos assim. Nós passamos por uma frustração e achamos que a nossa vida é um sofrimento que ninguém sofre tanto quanto nós. Eu me lembro também de uma experiência minha, quando era criança. Eu nem sei quem foi que me aborreceu. Eu me aborreci muito, fiquei muito revoltado. E falei assim, eu acho que eu vou me matar, né? E nessa atitude, o que que eu fiz? Eu apanhei um barbante e amarrei o dedo do pé. Eu acho muito ridículo, né? Mas bem melhor do que uma atitude mais profissional nesse aspecto. Eu lembro dessa história como se fosse hoje, mas não me recordo também da causa daquela revolta toda que me tomou. Então, a Ivone Pereira, ela relata isso. E é interessante que todos os nossos sofrimentos, por maiores que sejam, e principalmente aqueles que são sem importância alguma, eles nos atingem e quando o tempo passa, a gente nem se recorda. Agora, eu confesso que as coisas que os outros fazem conosco são mais fáceis de esquecer do que aquelas que nós fazemos para com os outros. Porque os outros, quando nos atingem, nós não somos responsáveis pelo que eles fizeram, mas nós somos responsáveis pelo que nós fizemos, principalmente se nós somos injustos ou realizamos alguma coisa que prejudica alguém em termos materiais ou em termos psicológicos, espirituais ou por aí. Por isso que Jesus nos orienta de forma muito necessária o perdão às ofensas alheias, né?
Esse perdão, ele é muito importante para nós, porque ele nos liberta. Ela, nessa época que ela está citando, que ela chorou muito, ela morava em Lavras, em Minas Gerais. Ela recolheu-se, amargurada, ao seu quarto e ficou olhando pela janela. Ela morava perto de uma escola agrícola e viu os alunos trabalhando no campo, viu as colinas, viu os ipês floridos, as árvores frutíferas, o gado pastando, os pássaros, o sol, a viração balançando os bambuás. Esse espetáculo da natureza, pouco a pouco, corrigiu seu estado de alma. E a natureza é de uma beleza, é um tratamento para as nossas almas. Todo dia, eu tomando meu café com a minha esposa Vera, minha companheira querida de vida e de trabalho espírita, eu fico vendo na parte de trás da casa, tem um limoeiro. E os passarinhos adoram o limoeiro. E tem dois bem-te-vis que são fregueses. Todo dia eles estão ali, beijando as flores do limoeiro que estão nascendo, antevendo os limões que nos alimentam. Então, esse espetáculo é formidável, porque parece um balé. Os dois dançam ali na frente, enche a minha vida de alegria, de felicidade. E eu todo dia agradeço a eles e agradeço a Deus por ter criado essas criaturas tão boas, tão benéficas para a nossa vida. Então, ela traz uma experiência importante. Quando a gente passa por um momento de frustração, normalmente nós nos voltamos para dentro de nós no pior sentido, que não estamos vendo a necessidade de nós modificarmos o nosso modo de ser. Estamos vendo e sofrendo e nos achando as criaturas mais infelizes do mundo, pela ingratidão, pelo que for, pelo qualquer situação que ocorre. Então, acho que a gente parar de ver guardar essa mágoa, mastigar esse sofrimento dentro de nós, eu acho que essa experiência dela é muito importante. Nós começarmos a dirigir o nosso olhar para a natureza, olhar o céu. Nós temos tanta coisa bonita que nós podemos dedicar os nossos olhos, ver um pequeno bichinho, um passarinho construindo, fazendo alguma coisa, uma árvore balançando. Isso tudo nos traz uma visão importante, é a oferta de Deus para nós. Isso nos acalma, nos retira desse estado de angústia. E ela ficou olhando e foi se deitar, né? E logo depois ela começou a se desdobrar do corpo físico. A dona Ivone Pereira tinha muita facilidade para sair do corpo físico. E ela, logo em seguida, que se desdobrou do corpo físico, procurou a mãe e viu a mãe trabalhando, né, na costura, se aproximou dela e beijou-a carinhosamente na fronte. Veja só como só a visão dessa natureza, como ela dissolveu no coração aquele sofrimento terrível, sem grande valor. E logo depois apareceu para ela o doutor Bezerra de Menezes. E ele a conduziu ao Rio de Janeiro, veio lá de Lavras para o Rio de Janeiro, desdobrada, passou por diversos bairros, Flamengo, Botafogo, passou pela cidade e foi se dirigindo aos bairros e eles chegaram até o Morro do Querosene, que fica ali no Catumbi, né? Então, nesse momento em que ele chega, ela fica questionando mentalmente
por que ela estava indo naquele morro do querosene. E o Bezerra disse para ela: há pouco tu te consideraste infeliz e teu pensamento blasfemou, faltando-te tolerância para enfrentar passageira contrariedade. É assim mesmo. É como se nós fôssemos crianças, né? Aí disse, apontando para o morro: aqui existe a fome. Isso em 1928. Aqui existe a fome, esse espectro satânico a comandar sequências irremediáveis. Então, ia mostrar a ela uma experiência muito importante de vida. Ele diz: socorrer o faminto, agraciando-o com fraterna cooperação, em hora toda tão adversa, proporcionar-lhe trabalho honroso que lhe faculte prover a subsistência, exercer caridosa proteção ao incapaz para o trabalho, que se agita e sofre entre os acumes da necessidade, não será tão somente apaziguar entranhas físicas a reclamarem o sustento indispensável. É principalmente consolar-lhe a alma dilacerada pela desventura. É, acima de tudo, soerguer-lhe o coração, que, como os demais, foi criado para as funções nobilitantes do amor. Olha a frase de um espírito elevado. E ela continua explicando. Ela estava querendo saber a quem que o doutor Bezerra de Menezes a estava levando para conhecer. Então, eles entraram num barraco, né? Hoje, quando a gente olha as comunidades que estão nos morros, existem regiões, parcelas do morro que são de uma extrema pobreza, de uma extrema necessidade. Mas existem já algumas construções que trazem alguns benefícios. Hoje nós temos luz nas favelas, né, nas comunidades. Nessa época não tinha. Eu me lembro, não nessa época, mas na década de 50, 60 mesmo, nós vimos que a água era um tesouro importante. E muitos políticos se elegiam quando abriam uma bica no morro para atender as pessoas. Então, são fases que se perdem no tempo, mas que nos dias atuais existem outras necessidades muito grandes, muito profundas. Então, eles entraram num cubículo miserável, com paredes de zinco, enferrujado e furado, que deixava entrar uma aragem fria. Então, era um barraco bem necessitado, né? E encontraram duas meninas de 10 e 12 anos chorando em silêncio. E uma jovem loura e esquálida sucumbindo sobre míseros restos de colchão estendidos ao longo de estreita folha de zinco posta sobre o chão de terra. Era uma jovem de uns 20 anos, mais ou menos. Mais velha, e as duas irmãs de 10 e de 12 anos. Ela gemia dolorosamente, enquanto, de momento a momento, fortes acessos de tosse faziam-na vibrar, presa de convulsões sufocantes. Suores abundantes, exalando odor desagradável, molhavam o travesseiro imundo, e a febre alta, ressecando-lhe a pele macilenta, tingia-lhe as faces de um rosa vivo, fazendo-a delirar por entre os gemidos que oprimiriam o mais indiferente coração. E a dona Ivone constatou que era tuberculose. E ela começa, olhando aquele quadro, uma jovem de cerca de 20 anos, com tuberculose, a caminho da morte,
E as duas meninas, que eram dependentes dela, com fome, em condições precárias, né? Numa situação de pobreza extrema, a gente observa, ele conta a história dela um pouco, dizendo que ela trabalhava. E num trabalho dela, ela foi cuidar de uma senhora idosa que a família pediu para ela cuidar como alguém que auxilia um doente. Não era propriamente uma enfermeira, porque ela não tinha habilitação para isso. Mas era uma pessoa, uma cuidadora, sem nenhum preparo, sem nenhuma orientação, mas boa vontade. Então ela cuidou da velhinha, e a velhinha que sofria, e muitas vezes a pessoa que sofre, ela se revolta muito. E nessas condições ela incomoda muitas pessoas. E nem sempre as pessoas têm paciência e boa vontade, amor, em síntese, para cuidar daquela pessoa. Então contrataram essa jovem e ela, cuidando dela sozinha, acabou adquirindo a tuberculose que a velhinha possuía. Quando os familiares perceberam que ela estava tuberculosa também, despediram-na e ela foi para casa. E ela trabalhava fazendo o quê? Ela lavava a roupa de pessoas. Quando as pessoas descobriram que ela estava tuberculosa, não mandaram mais roupas para ela lavar. Então ela não tinha trabalho, não tinha como sustentar as crianças. E piorando, porque sem atendimento médico, sem recursos, sem alimento, piorando gravemente. Então chegou uma hora que as duas crianças foram obrigadas a sair à rua para pedir esmolas, passando por situações muito difíceis, né? Que a gente imagina que as pessoas colocam essas crianças nessa situação, as pessoas sem escrúpulos, né? E elas, procurando vencer tudo isso, levava os míseros, as míseras esmolas para casa, mas não resolvia o problema. Então, quando o Bezerra chega ali, ele já é um quadro que não tem mais solução. E nesse quadro todo, a Dona Ivone começa a considerar aquela mulher uma pessoa num estado de desgraça profundo, uma desgraça profunda, e fica com pena dela. Naturalmente, a piedade envolve a pessoa, muito, muito natural. Mas ela achando que ela era desgraçada. Mas ela não falou nada, ela pensou. Mas o doutor Bezerra de Menezes captou seu pensamento e disse o seguinte para ela: enganas-te ao supores desgraçada esta pobre moribunda. Ela própria tal não se considera, pois que santificante resignação a leva a aceitar o sofrimento atual, assim todos os espinhos que a acicataram no doloroso transcurso da presente romagem, sem murmúrios de revolta, antes como fatores fecundos que a levarão a merecer a celeste bem-aventurança, conforme o ensina a crença cândida e singela que esposa. Veja só, aos olhos da Dona Ivone Pereira, que já era uma espírita, ela olhava para a jovem e achava que ela era uma desgraçada. Vejamos a visão do espírito do Dr. Bezerra de Menezes. Ele não considera que ela seja desgraçada, ela sofre. E ela própria não se sente, não se considera uma desgraçada. E aceita aquele sofrimento e todos os espinhos, aquela experiência difícil que ela estava passando, sem revolta, sem murmúrios, sem reclamações.
é uma atitude de extrema resignação. No livro dos Espíritos, no livro do Evangelho, nesse mesmo livro do Evangelho segundo o Espiritismo, existe a separação, a distinção, melhor dizendo, entre a obediência e a resignação. A obediência, diz lá, é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Essa é uma grande diferença entre a razão e o coração. A nossa doutrina espírita, que nós vamos encontrar nisso, é a crença que enfrenta a razão em todas as épocas da humanidade. É uma crença inabalável porque está baseada na razão. Mas há um momento, também no Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec faz referência ao coração, dizendo que quando a crença atinge o coração, ela se torna inabalável. Aí nós perguntamos, será uma contradição? Em hipótese alguma. É uma condição muito inteligente, muito lógica e profunda, porque a crença que enfrenta a razão é a crença racional. Eu não tenho nenhuma dúvida de que eu devo perdoar os meus inimigos, se os tiver. Mais ainda, não tenho nenhuma dúvida que devo amar os inimigos, dentro das condições em que Kardec explica a saciedade. Mas eu não sei qual é a minha atitude quando eu me defrontar com um inimigo que me atinja violentamente, ou que atinja os meus entes queridos de uma forma terrível. Eu vou continuar acreditando que eu devo amá-lo, que eu devo perdoá-lo. Mas o meu coração pode estar dizendo outra coisa. Ou seja, o conhecimento é de grande importância, porque ele nos traz uma bagagem importante que permite dominar ou dirigir o meu coração até que ele aprenda a sentir como deve ser. Então, isso é de grande importância. Nós, na verdade, espíritas, temos um conhecimento de grande valor. Isso é uma conquista não nossa, é uma conquista para a humanidade, porque esses conhecimentos desceram através da mediunidade, foram trazidos a nós, revivendo a mensagem do Cristo. E de uma forma muito clara e racional. Então, isso é um valor inestimável. Agora, não basta saber, não basta ter esse conhecimento. É preciso que esse conhecimento penetre a nossa alma, o nosso coração, para que eu não simplesmente saiba, mas para que eu sinta. E por que existe essa dificuldade? Essa dificuldade é porque Kardec coloca lá na Gênese, capítulo 18, que os espíritos que na Terra têm uma vivência que se desequilibram, se perturbam, e nós temos notícias através das obras de André Luiz, que dá nome a este centro. Nós temos notícias de espíritos que se preparam profundamente no mundo espiritual para serem cartas vivas do Evangelho aqui na Terra.
E eles ingressam na nova encarnação, como todos nós, e eles chegam com essa bagagem. Kardec diz que esses espíritos bebem em fonte mais pura no mundo espiritual, porque as fontes aqui da Terra, muitas vezes intelectualizadas, de doutores, de trabalhadores da ciência, da medicina, da filosofia, da sociologia, de todos os campos do conhecimento humano, da psicologia, muitas vezes trazem uma visão que é construída no materialismo, na existência única do ser. A criatura é um conjunto é um corpo com células que vive e quando morre desaparece, apaga. Essa visão gera distorções nas consequências. Se nós comentarmos as conclusões que esses homens de saber possuem, nós vamos achar muita coerência no que eles dizem, porque elas estão baseadas nesse pressuposto de que a criatura, o ser que vive, ele nasce naquele período do nascimento e morre, desaparece quando morre. Então nós temos que questionar não são as conclusões deles, mas as bases das conclusões que estão suportando aquele edifício de conhecimentos. Ora, partindo de um pressuposto que o espírito, o ser humano, nem sei se eles creem no espírito, se o ser humano nasce quando vem a vida, as conclusões podem ser equivocadas, como são muitas vezes. Mas geralmente são. Mas se nós entendemos que o ser existe antes do nascimento físico e prossegue depois da morte, continua com as suas características, com os seus conhecimentos, com as suas tendências, as conclusões são outras. Ou seja, nós estamos aqui na Terra, mas nós estivemos antes no mundo espiritual. Estamos numa nova encarnação. Nessa etapa no mundo espiritual, muitos de nós nos preparamos, aprendemos, bebemos em fontes mais puras e reingressamos no corpo físico. Mas nós não chegamos apenas com a nossa bagagem adquirida nessas fontes mais puras. Nós chegamos também com as tendências que nós desenvolvemos durante séculos. Essas tendências, elas existem e vão trabalhar para que nós repitamos. Quando chegamos aqui na Terra, no corpo físico, chegamos à adolescência, começamos a tomar posse da nossa bagagem anterior. Por isso que é importante o trabalho na infância e na juventude, primordialmente dos pais e das casas espíritas, no trabalho de educação do espírito, abrindo a visão da criatura para a vida mais ampla. E a doutrina espírita realmente ela abre um campo imenso de visão a respeito da vida, que não se restringe à vida física. Então, quando nós chegamos aqui, nós temos a tendência a repetir os mesmos equívocos. E é nessa hora que o conhecimento, no nosso caso particular, o conhecimento espírita, vai nos ajudar em termos de orientação sobre o que fazer. Mas, mesmo assim, nós vamos enfrentar, muitas vezes, quedas. Vamos ceder aos impulsos inferiores. Por isso que o Kardec diz que o verdadeiro espírita
não é o ser perfeito, porque não existe perfeição na face da terra. O único perfeito que aqui veio foi Jesus. Mas isso não significa que nós devamos nos acomodar, porque o conhecimento, ele nos incomoda, ele nos faz enxergar quando as nossas palavras foram mal colocadas, foram cruéis, quando os nossos olhares foram infelizes, quando os nossos pensamentos foram distantes da lei de amor. E nós sabemos disso. Nós enfrentamos isso. Então, nosso esforço, esse conhecimento, ele vai possibilitar a nossa libertação. Mas é um trabalho sofrido, porque é a luta. É aquele que se esforça para vencer as suas más tendências, que é o verdadeiro espírita. Então, nós não conhecemos o outro. Não sabemos as lutas que o outro está enfrentando. Fala, meu amor, esse é o meu cachorrinho querido, meu companheiro de todos os momentos de estudo doutrinário também. Então, a gente observa que ela estava achando que ela era uma desgraçada, e o Bezerra disse que não. E ela estava sem revolta, numa condição profunda de reconhecimento que aquele sofrimento pelo qual ela estava passando não era uma maldade de Deus. Muitas vezes, quando passamos por um momento difícil de resgate ou de provação difícil, quantas vezes as pessoas dizem: ah, não acredito mais em Deus porque Deus fez isso comigo, se esquecendo que a humanidade inteira está sofrendo, passa por momentos difíceis. Então, essa hora é uma hora importante, né? Em que nós somos chamados à razão. Quer dizer, a nossa crença em Deus não pode ser nunca mais aquela crença em que nós entendemos que Deus é um ser que deve atender aos nossos caprichos, à nossa vontade. Não. Deus é aquele que nos quer felizes. As pessoas, às vezes, a gente ouve muito as pessoas dizer assim, para justificar as suas ações morais ou de outra natureza, dizendo o seguinte: o que eu quero é ser feliz. Tem até música para isso. E a gente costuma refletir: não, pessoas, eu tenho o direito de ser feliz. Nós costumamos dizer que nós não temos o direito de ser felizes. Nós temos a obrigação, o dever de buscar a felicidade. Mas a felicidade, equivocadamente, das pessoas, nossa mesmo, não é o atender às nossas tendências inferiores. Isso não é felicidade, isso é satisfação. Lógico, se eu quero fazer uma coisa, tem uma mensagem que me diz que eu devo vencer aquela tendência, quando eu me abro, me entrego àquela tendência, eu tenho a impressão que sou feliz, mas não sou feliz, eu estou satisfeito. Ah, aquilo relaxa. Mas a felicidade, ela surge, ela só existe quando nós cumprimos a lei de Deus. Está lá no Livro dos Espíritos. É o único caminho para sermos felizes. E a lei de Deus significa amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Isso é a síntese da lei. Todas as outras explicações, todas as mensagens, todas as doutrinas religiosas que vão nessa direção são explicações dessa lei. E para nós entendermos o que é amar a Deus. Amar a Deus é compreender que Deus nos ama e Ele quer a nossa felicidade. E a nossa felicidade nunca vai estar baseada no atendimento às nossas tendências inferiores. Nunca. A nossa felicidade
Vai ser quando nós vencemos as nossas tendências inferiores e somos capazes de amar o próximo na condição mais pura possível. E todo dia nós refletimos. Eu sei quantas vezes eu me recordo de momentos infelizes, de atitudes, de palavras, de reações. Isso me incomoda. De pensamentos, de observações, de visão, de jeito de olhar, do jeito de pensar. Mas é a luta. Por isso que Jesus disse que ele não veio trazer a paz, veio trazer a guerra, a luta, a espada. Porque depois que a gente consegue absorver a mensagem do Cristo, e agora com mais clareza, através do Espiritismo, consolador prometido por ele, nós começamos a enfrentar uma luta interna. Normalmente nós achamos que quem é responsável pela nossa infelicidade é o outro, são as outras pessoas, são as circunstâncias. Não. A nossa infelicidade é nossa. Pois bem, voltemos aqui à nossa irmã. O Bezerra de Menezes diz o seguinte: sua desgraça não parte deste acervo de adversidades que tanto te impressionam, falando para Dona Ivone. Partiu do funesto esplendor de um pretérito de erros e enganosas ilusões por ela vivido outrora. Veja só, a vida dela, se nós lermos o livro, a história dela, quando ela se comprometeu e gerou todo o sofrimento, muitas pessoas queriam ter a vida dela, o poder dela, a beleza dela, a influência dela na sociedade do século XIX, fins do século XIX. Mas ali, ela parecia ser feliz. Ali ela estava desgraçada. Agora, ela parece desgraçada, mas ela está feliz. Por quê? Porque está resgatando, está conquistando a dignidade perdida. Ontem, por entre prazeres incontidos e risos displicentes, a mísera deixou-se arrastar pelas torrentes do mal. Era, então, verdadeiramente desgraçada. Hoje, entre lágrimas e andrajos, expunge da consciência obliterada o vírus que a avassalara, reabilitando-se lentamente para a alvorada da redenção. É ditosa agora. Parece uma contradição, né? Ela o sente, ela o sente. Ela o reconhece no santuário íntimo da alma, legitimamente arrependida, a se balsamizar na doçura da própria conformidade em meio do resgate cruciante, porquanto gloriosa intuição lhe aflora à mente, afirmando que tão intensa expiação será o trajeto mais rápido para honroso reajustamento com a soberania da legislação que deixou de respeitar. Vejamos só que coisa abençoada. Vamos voltar agora ao texto que nós vamos trabalhar. É o jugo leve. A gente acha que o quadro dela é um jugo pesado, não é? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Veja só, Jesus começa dizendo, vinde a mim. Normalmente, quando passamos por situações difíceis, nós oramos ao Cristo
e pedimos que ele venha a nós. Mas não é essa a mensagem. O Cristo já veio a nós e já continua vindo a nós através da mensagem espírita, trazendo as explicações importantes para despertar os nossos corações. Vinde a mim significa sairmos da clausura do eu, do egoísmo, do orgulho, e ir até o Cristo, ir a Ele. E Ele diz isso para todos os que estão aflitos e sobrecarregados. Ora, na nossa terra, todos estão aflitos e sobrecarregados. Todos. Mesmo os poderosos, mesmo os ricos, os pobres, os enfermos, os presos, todos. Só que somente aqueles que sofrem, aqueles que têm necessidades, percebem a aflição, percebem a sobrecarga. E quando ele diz, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, nós perguntamos, existe alguém que possa estar sobrecarregado? Nós sempre aprendemos que Deus não coloca sobre os nossos ombros uma cruz que nós não possamos carregar. Uma experiência acima das nossas forças. Não coloca. Então, como é que nós estaremos sobrecarregados? Ora, Deus não coloca, mas nós colocamos. Nós acrescentamos uma carga extra para nós. Por exemplo, se eu estou doente, enfermo, eu posso ter duas atitudes. Uma atitude de resignação, de confiança em Deus, de compreensão, como essa jovem de 20 anos, tuberculosa, tem. Ou posso me exasperar, gritar, reclamar, brigar com todo mundo que está à minha volta, reclamar de tudo, reclamar de Deus, dizer que não acredito mais em Deus. Isso é uma sobrecarga. Se alguém me atinge com uma calúnia, se alguém me fere de alguma forma, eu posso perdoá-lo ou posso buscar a vingança. No mundo espiritual, mais próximo à esfera terrestre, nós temos coletividades de espíritos inferiores que não são muito diferentes de nós e que empregam o seu tempo e a sua vontade, a sua força mental para os propósitos de vingança. Estão felizes? Eles pensam que ao atingir os objetivos dele de a eliminação impossível aos outros, de colocá-los sob o jugo deles, que eles vão ser felizes. Não vão ser. Não serão jamais. Então carregam esse ódio no coração que não precisavam carregar. Quando nós sofremos uma ingratidão, guardamos uma mágoa que não precisamos carregar. Isso é uma sobrecarga. Isso destrói a vida física e compromete a vida do espírito. Então, quando Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, ele vai nos aliviar daquelas sobrecargas que nós criamos. Por quê? A necessidade de resgatar, essa vai prosseguir. De repente, pode até ser diminuída também, mas a sobrecarga é aquilo que nós acrescentamos a nós. Então, ir ao Cristo significa
aprender a perdoar. Essa é a grande lição a ser conquistada por todos nós na Terra. Significa vencer, lutar para vencer as más tendências. Isso alivia a alma. Nós não ficaremos aliviados somente e felizes somente quando atingirmos a perfeição. Cada esforço bem direcionado e vitorioso na luta para vencer as tendências inferiores traz um recurso de felicidade, uma parcela. Quando fazemos o bem a alguém, quando somos desprendidos, quando somos capazes de renunciar, quando somos capazes de fazer um sacrifício pelo próximo, nós nos sentimos felizes. Não é quando os outros nos aplaudem. Jesus foi ovacionado quando entrou em Jerusalém, para logo depois a mesma população pedir que ele fosse crucificado. A nossa felicidade se constrói com o outro. Mas não é o outro que nos traz felicidade, somos nós. O outro nos exige a capacidade de perdoar. O outro nos chama para o auxiliarmos. O outro exige paciência de nós. O outro me dá a oportunidade de crescer. O outro pode me levantar, pode me amparar, pode me sustentar. Mas não é isso que me dá felicidade. Resolve um problema momentâneo. Mas a felicidade, ela reside dentro de nós. É o que Jesus falou. O reino dos céus está dentro de vós. E ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Veja só. Muitas vezes a humanidade busca, e nós mesmos já buscamos, o repouso para os nossos corpos. Um momento de lazer, uma praia, que são coisas boas. Mas às vezes nós ficamos ansiosos para conseguir o repouso para o corpo. Jesus está falando repouso para a alma. Esse repouso é o quê? É ficar descansando num céu infrutífero? No céu em que não se produz coisa alguma? De jeito nenhum. A alma repousa servindo, amando a Deus e ao próximo. Esse é o repouso. Lísias, lá em nosso lar, conversando com André Luiz, diz para André Luiz: nós somos felizes aqui, na relatividade em que eles se encontram, porque Deus nos permite o trabalho. Ou seja, o trabalhar a benefício do próximo, cooperando com Deus, porque é nosso dever cooperar com Deus, repousa a nossa alma está tranquila. Mas quando nós partimos para exigir do outro, para ofender o outro, para perseguir o outro, para odiar o outro, para essa turbulência, a nossa alma não descansa. Não descansa. Vamos seguir aqui. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Vamos ver o comentário aqui de Kardec. Olha o que ele vai dizer. A explicação espírita dessa parte. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus
que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Olha só, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro. Veja só, a gente saber que a vida prossegue e que essas experiências representam um trabalho, requerem de nós um trabalho profundo de renovação íntima na nossa relação com Deus, como Jesus nos ensinou lá no Jardim das Oliveiras, orando: Pai, antes da traição do discípulo, antes da negação 3 vezes de Pedro, antes do julgamento iníquo, antes da aclamação da população querendo que ele seja crucificado, antes da crucificação, e mesmo do alto da cruz estava Jesus despertando uma alma de um dos presos. Veja só. Então a gente observa que o jugo de Jesus, o que representa? O jugo do Cristo são os seus ensinamentos, é o amor. A pessoa na hora difícil crescendo. A pessoa na hora fácil aproveitando os recursos da saúde e os recursos materiais para construir não a riqueza material, aumentá-la, mas para desenvolver a riqueza espiritual. Veja só, o amor de Deus é tão grande. A gente olha aquele quadro, na visão material, uma mulher tuberculosa com duas irmãs pequenas, sofrendo às portas da morte, totalmente abandonada pelos homens. Mas quem é que está lá? Está lá o doutor Bezerra de Menezes, uma alma indiscutivelmente luminosa, encaminhada por Deus, pelo Cristo, pelas esferas superiores para atender aquela sofredora. Ou seja, ninguém está abandonado. Ninguém está esquecido. Ninguém. Ninguém está nessa condição precária, porque Deus ama os seus filhos. Estamos todos caminhando para vencer essa luta. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos filhos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, essa é a mensagem para os dias difíceis que estamos enfrentando. Então, quero deixar aqui para todos os meus companheiros de doutrina, de luta, porque nós não somos espíritos de luz, somos trabalhadores que nos esforçamos para vencer a nós mesmos o que há de ruim dentro de nós, e não são poucas coisas. Então, vamos atender a esse apelo do Cristo a cada dia, buscando vasculhar o nosso íntimo para reconhecer as nossas fragilidades e trabalhar por vencê-las. Que Deus nos ampare a todos.
Graças a Deus.